Vitor Beira-Mar Diniz. O Vitor nasceu em Lisboa? Eu nasci em Lisboa, sim. Nasceu em Lisboa. Nasci em Lisboa. E depois fez a sua formação lá? Fiz a minha formação lá, sou arquiteto paisagista pelo Instituto Superior de Agronomia. Fiz uma pós-graduação em design urbano e comecei a trabalhar em Serralves em março de 2003. Mas entre a sua formação Sim. e ir parar a Serralves deve ter acontecido qualquer coisa? Não, aconteceram bastantes coisas. Sim, um resumo rápido. Tive um percurso profissional um bocadinho eclético até chegar a Serralves, no sentido em que trabalhei primeiro em ateliês em regime mais ou menos liberal, depois passei por uma Câmara Municipal, de onde saí para continuar a trabalhar em regime liberal. Qual foi a Câmara Municipal já agora? Sintra. Sintra? E depois surgiu o desafio de vir para Serralves, na altura para substituir a minha predecessora, a arquiteta Cláudia Taborda. Mas enquanto fez a sua formação, estava Serralves a ganhar cada vez mais textura e personalidade. O que é que sabia de Serralves? Quando eu fiz a minha formação, Serralves ainda não tinha aberto ao público, porque eu fiz, abriu ao público já na parte muito final do meu percurso académico. Eu acabei o curso em 92, portanto Serralves tinha aberto ao público em 89. Era uma coisa de que ouvíamos falar, obviamente, não é? Porque quando a propriedade abriu ao público foi uma descoberta. Serralves tem esse lado que eu vinha depois a compreender muito melhor no tempo em que cá trabalhei, que é esta singularidade entre a contemporaneidade entre o projeto da casa e o projeto do parque, que não é uma coisa que aconteça com grande frequência. O Vitor estava a dizer, essa foi uma grande descoberta, as pessoas, que memórias é que têm dessa, de impressões? O que é que as pessoas diziam, como é que foi recebido? Eu, dessa altura, eu lembro-me mais, assim, tenho uma noção da altura em que o parque começou a ser falado, quando eu ainda estava na universidade, mas ainda era uma coisa que se conhecia pouco, iam aparecendo umas fotografias de vez em quando na imprensa, uma coisa por aí além. Eu tenho a ideia que visitei o parque a primeira vez, tenho a certeza que foi no início da década de 90, talvez 92, 93, por aí. Lembro-me perfeitamente qual era a exposição que estava na casa, por isso conseguimos, se calhar, datar por aí. Qual era? Não, espera lá. Não, a exposição que eu me lembro já é da segunda vez que eu visitei, que estava o selo de Meireles na casa. Eu lembro perfeitamente daquela instalação no hall da casa, que tem o duplo pé direito, com o chão todo coberto de moedas e que se podia caminhar por cima das moedas. Lembro perfeitamente dessa visita. Mas sei que visitei anteriormente, sei que esta foi a minha segunda visita, sei que tinha visitado anteriormente. E nessa primeira visita anteriormente, dada a sua formação, chegou aqui ao parque e à casa e a tudo isto, o que é que achou? Eu acho que há sempre um sentido de maravilhamento quando se visita a primeira vez, não é? Primeiro porque, para quem como eu, que tinha acabado de estudar arquitetura paisagista, é um jardim de um período histórico que nós não tínhamos outro exemplo em Portugal. E nesse sentido, não tínhamos. Quer dizer, fui descobrindo ao longo do tempo que temos mais alguns que continuam privados e que é difícil às vezes de chegar até eles. Obviamente nenhum com a dimensão e com a importância que Serralves tem nesse contexto. E portanto havia esse misto de uma propriedade desta dimensão naquilo que já se podia considerar, não era exatamente o centro do Porto, mas quase no centro da cidade, e ter permanecido quase secreta, não é, ao longo deste grande período de tempo. E o que é que o deslumbrou nessa altura? Eu acho que o parque no seu todo, porque o parque tem uma série de características que são absolutamente maravilhosas e únicas, no sentido em que quer a sua topografia, quer a maneira como está situado nesta encosta relativamente suave que se vira a sul, portanto a luz é sempre maravilhosa aqui dentro. E essa coisa de chegar, na altura, quando visitei a primeira vez, ainda se entrava pela casa, e entrava-se de lado na casa, havia aquela coisa de entrar pelo lado da capela, um bocado pela entrada de serviço, não é? Entrava-se de lado na casa e as primeiras
os vislumbres que se tinham do parque era a partir do interior da casa. E é sempre essa coisa que também é muito bonita também, porque é uma vista muito encenada a partir de cada uma das salas, não é? E que nos mostra coisas completamente diferentes conforme olhamos de um lado ou do outro. Mas vinha preparado para ter essa surpresa, pelo menos vinha intrigado, não? Sim, vinha minimamente informado e vinha obviamente intrigado, não é? Porque, quer dizer, tentar perceber o que é que era, o que é que estava. Sim, mas acho que surpreende sempre. Sim, claramente. E que memórias tem mais dessa primeira visita? Eu da primeira não tenho... Só essa surpresa, não é? Sim, essa surpresa. Eu acho que essa primeira visita ficou marcada depois por um trauma de me partirem o vidro do carro parado na rua de Serralves para me roubarem um casaco. Mas... e portanto acho que ficou tudo um bocado encapsulado depois nessa memória. Lembro-me com muito mais rigor da segunda visita. Foi quando viu a exposição e nessa segunda visita já veio também com que propósito? Lembro-me que tinha vindo passar um fim de semana ao Porto, portanto vim mesmo, e Serralves era uma... Brilhante, não é? E a visita de Serralves era um momento importante dessa vinda ao Porto para um fim de semana. Lembro-me, como disse, lembro-me dessa exposição na casa do Silvio Meirelles, e lembro-me de visitar o jardim, lembro-me de ir à horta, que tenho a ideia que não tinha visitado da primeira vez, portanto foi ainda pré-obras do museu. E lembro-me quer dizer, eu acho que essas primeiras visitas tenho daí sempre um certo sentido de espanto e de maravilhamento, não é? Acho que acho que é difícil não ter esse sentido quando se visita este parque pela primeira vez. E na altura também foi interessante, quer dizer, tinha percepção de isto ser um projeto original, também nessa simbiose, surgir também como diferente no panorama nacional? Como solução governativa? Sim, completamente diferente, não é? Quer dizer, no contexto da altura, a ideia de uma parceria, daquilo que é, a todos os efeitos, uma espécie de gênese da ideia das parcerias público-privadas, não é? Desta ideia de um conjunto de pessoas do Porto que se interessa por preservar este património e abri-lo e proporcionar a sua abertura ao público e contar depois com o apoio do Estado para o fazer. Penso que foi uma coisa completamente nova e absolutamente diferente de tudo aquilo que se passava e do que se estava habituado nessa altura cá, no contexto dos equipamentos culturais, das ideias dos museus e por aí fora, que era basicamente tudo uma... E tinha a noção do que é que motivava essa parceria e este projeto? Tinha alguma noção nessa altura, porque eu tenho a ideia disso ter sido... Tenho a ideia disso ter sido objeto de artigos de jornal, de uma quantidade de questões quando se começou a falar da abertura de Serralves e quando Serralves se descobriu enquanto na altura, enquanto ainda era a marca ainda era Casa de Serralves, ainda antes de depois se instituir claramente a ideia da fundação. Aliás, eu ainda andei à procura, mas já não consegui encontrar, porque eu tenho a ideia de ainda ter em casa catálogos dessas primeiras exposições, porque eu depois passei a vir ao Porto com alguma frequência nessa altura e nesse período entre, sobretudo, 96 e 2001, que vim com alguma frequência, porque tentava vir ou uma estreia do Teatro São João ou uma inauguração de uma exposição cá e tentava vir conciliar as duas coisas e fazer uns fins de semana. E esta parceria aqui, bem, no fundo, entre a dimensão da arte e da cultura artística e do parque, como é que havia nessa altura, não é? E que consciência que havia disso? Eu penso que havia já alguma consciência. Estamos a falar numa altura em que também a ideia que eu acho que foi um ponto de partida absolutamente fundamental até para o parque, a ideia da educação ambiental e
da criação de um núcleo de educação ambiental que desde o início me pareceu ter uma ligação muito forte a toda a comunidade escolar, primeiro da envolvente do parque e depois de toda a cidade do Porto e depois cada vez maior, que era também uma coisa completamente nova nesse contexto. E na altura tinha a noção disso? Ou isso é uma noção que depois... Eu acho que é uma noção que solidifiquei mais tarde, mas que eu acho que na altura já era uma coisa que se falava, até porque percebi depois mais tarde, quando vim a conhecer a arquiteta Teresa Anderson e quando vim também a frequentar cada vez mais frequentemente Serralves, esta noção da importância da constituição deste polo de educação ambiental, que foi, em certa medida, até fundamental para a preservação do parque na sua integridade, tornou-se bastante claro e tornou-se importante. Não sei se eu percebi logo completamente nessa altura, mas pelo menos em retrospectiva tenho essa a noção que tenho. E como arquiteto, jovem arquiteto paisagista, como é que olhava para isto? Era qualquer coisa de muito novo, não é? Porque a formação que nós tínhamos na academia, em termos, por exemplo, de História da Arte de Jardins, raramente chegava ao século XX, ou quando chegava era muito en passant, não é? E eu, portanto, nunca... Tenho a ideia que, sem limite, conhecemos alguma coisa de produção de jardim do século XX, foi muito mais, provavelmente, em contexto internacional, quer dizer, obviamente que conhecíamos a Fundação Gulbenkian e conhecíamos o trabalho de Gonçalo Ribartelos, mas era se calhar até onde se vinha no estudo e sobretudo muito mais em contexto de espaços ou já públicos ou abertos ao público, não é? E portanto esta ideia de uma propriedade privada que se tinha mantido com esta espécie de segredo fechado até ao final da década de 80 era obviamente uma surpresa e era assim era novo, não é? Apesar da idade que já tinha nessa altura, era claramente novo por ser tão diferente de tudo o que se conhecia. Isso era o sentimento entre os seus colegas? Sim, eu tenho a ideia que sim. Eu acho que nós em Lisboa, e apesar de eu depois ter colegas que vieram para o Porto e que eu até visitava com alguma frequência, e por isso também, depois, das razões que também frequentava Serralves, em Lisboa, se calhar, na altura, conhecíamos menos, não é? Não era tão... não nos chegava tanto a notícia de Serralves, mas chegava, não é? E conhecíamos. E então, depois passa por Sintra? Passo por Sintra pelas obras municipais, que foi uma grande escola de obra, porque na altura eu trabalhava nas obras municipais e basicamente nós na altura ainda estávamos, eu acho que ainda nem trabalhava com o computador, ainda desenhava tudo à mão. E tínhamos, eu dizia quase na brincadeira que mandávamos os desenhos para a obra ainda com a tinta a secar, porque foi uma altura de grande atividade das obras municipais e portanto havia assim um percurso e uma intensidade de trabalho bastante interessante. E nessa altura também em termos, digamos, em termos científicos, em termos de dinâmicas, o diálogo internacional o que é que inspirava na altura, digamos assim? Tendências, dinâmicas internacionais? Sim, na altura, durante todo o período durante todo o período em que eu fiz a minha formação académica, por exemplo, lá em agronomia, aquilo que nós conhecíamos mais como produção internacional era coisas muito mais, a maior parte das vezes, da América do Norte, porque as revistas que havia na biblioteca do ISA eram sobretudo da Associação Americana de Arquitetos Paisagistas, portanto tínhamos essa proximidade.
a Federação Internacional de Arquitetura Paisagista, onde eu acabei por ir a um congresso em 91, se não me engano, em Oslo e em Bergen, que foi, se calhar, a primeira vez onde eu tive um contacto mais transversal com o que se produzia internacionalmente. Mas naquela altura, de facto, o maior conhecimento que nós tínhamos era de facto muito mais próximo da América do Norte, porque também era quem mais publicava e quem mais produzia. Íamos conhecendo algumas coisas europeias de tanto em tanto, mas na realidade a ideia que eu tenho daquele período é que nos chegava muito pouca literatura e muito pouca bibliografia internacional. Finais dos anos 90? Inícios dos anos 90. Eu fiz a minha formação entre 87 e 92. E, portanto, talvez no meados dos anos 90 já começasse a aparecer mais... aliás, sim, meados dos anos 90 tenho a ideia que é quando é lançada a Topos, que é, se não me engano, a primeira revista europeia de arquitetura paisagista, que era editada na Alemanha, mas com uma versão em inglês. E, portanto, acho que é a primeira vez que começamos a ter uma ideia mais ou menos de um panorama europeu do que é que se passava à nossa volta. E depois, desiludido com algumas questões do trabalho numa Câmara Municipal, decidi sair e por causa de uma pós-graduação que eu fiz no final do meu período em Sintra, onde fui em design urbano. Onde? No Centro Português de Design, em Lisboa, que era uma parceria com a Universidade de Barcelona. Bom, Barcelona na altura... Não, Barcelona na altura estava a explodir. Aliás, nós passámos 2 semanas em Barcelona a bater tudo a pé e a estudar tudo. E nessa pós-graduação fui aluno, entre outras pessoas, do arquiteto João Gomes da Silva e da arquiteta Cláudia Taborda. E no final da pós-graduação o João convidou-me para ir trabalhar no escritório dele. E pronto, eu saí da Câmara para ir de volta para trabalhar para um ateliê a fazer projeto. Teve muito tempo lá? Isto foi em 99, estive lá até vir para Serralves. Veio lá diretamente? Sim, foi giro? sim. Foi bom? Foi. Havia trabalho muito interessante. Aliás, o arquiteto João Gomes da Silva é o autor do projeto da paisagem que foi inscrito em Serralves com a construção do museu e, portanto, já havia alguma ligação entre o ateliê e a fundação. Então, quando é desafiado, já estava acompanhado de alguma maneira? Não, porque eu no ateliê já não estava a acompanhar esse lado do trabalho. Conhecia-o, obviamente, sabia que estava a acontecer, conhecia o trabalho, mas não estava diretamente envolvido. E depois o que é que aconteceu? Aconteceu que, com a decisão da arquiteta Cláudia Taborda de sair, foram lançados convites a 3 ou 4 pessoas, tenho ideia, na altura, entre elas, por sugestão, se não me engano, da Comissão de Acompanhamento do projeto de recuperação do parque, que estava a começar a ser desenvolvido pelo arquiteto João Mateus, com o programa desenvolvido pela arquiteta Cláudia Taborda enquanto diretora do parque. E pronto, houve um processo de entrevistas e por aí fora, e depois convidaram-me a vir a ocupar o lugar da direção do parque, que na altura muito focado na questão de fazer o acompanhamento da obra de recuperação do parque. Era esse o desafio? Era a grande quer dizer, ia ser o grande evento, por assim dizer, do parque durante os anos seguintes. Veio dar armas e bagagens para o Porto? Vim dar armas e bagagens para o Porto, sim. E veio entusiasmado? Sim, bastante. É? Bastante. O que é que tu seduzia, não é, a fazer?
Quer dizer, Serralves, desde logo, não é? Quer dizer, acho que era irrecusável, em boa verdade. Mas também porque das visitas que eu já fazia com alguma regularidade ao Porto, me parecia um sítio bastante agradável para viver, apesar de que os últimos anos, com todo o processo de obras da Porto 2001, que tinha sido duro, especialmente para quem vivia cá, mas era uma altura muito... Eu acho que foi uma altura muito entusiasmante da vida no Porto, não é? Esse arranque do pós-Porto 2001, Serralves também com a abertura do Museu de Arte Contemporânea a ganhar e a acelerar a sua projeção internacional, e portanto havia todo não queria dizer ambiente porque acho que é pouco, mas havia todo um buzz à volta de Serralves que era bastante interessante, não é? Isso foi, obviamente que era desafiador e era... E então, vinha também com ideias, esperanças, expectativas na sua mochila? Sim, quer dizer, trazia algumas ideias, nem todas depois tiveram fruição, mas foi um trabalho... Os primeiros tempos foram dedicados sobretudo, porque na altura também coincidiu com a saída da Cláudia e algumas mudanças até na própria equipa do parque, porque saíram outras pessoas também mais ou menos nessa altura. E portanto isto coincidiu com chegar e ter que aprender muito rapidamente as rotinas e aprender muito rapidamente o que era não só as rotinas de manutenção e as rotinas do dia-a-dia do parque, aprender a lidar com uma série de pedidos para eventos e acontecimentos e por aí fora que à volta do museu começavam a sair para o parque e para a casa e por aí fora, e depois a estudar intensamente o projeto de recuperação e a preparar o lançamento de uma empreitada Nessa atividade, uma coisa era ver de fora, outra coisa é ver por dentro e ter a responsabilidade. Exato. Não é? O que surpreendeu foi o lado... Havia um lado... acho que houve um lado de maravilhamento que nunca desapareceu, não é? E sobretudo na questão do... Por exemplo, na altura ficámos sem o coordenador da equipa de manutenção e, portanto, eu vinha, durante os primeiros tempos, passei eu a vir todos os dias às 8 da manhã a dar instruções à equipa de jardinagem e de manutenção. E, portanto, eram dias muito intensos, começavam muito cedo e eu saía daqui também frequentemente bastante tarde. Às vezes foi desafiante encontrar um equilíbrio na gestão da relação com, por exemplo, com os eventos e com o lado comercial do funcionamento da Fundação, que era uma coisa que eventualmente de fora não tinha tanta noção da intensidade e da frequência, mas também da importância desse funcionamento para a própria saúde económica da Fundação, e de alguma maneira tentar gerir e tentar manter algum sentido de continuidade com aquilo que tinham sido as opções da direção do parque anterior, para que não se sentisse uma quebra ou uma reorientação assim excessiva de sentido. E era essa a sua ideia? Era que devia haver essa continuidade? E falei bastante com a Cláudia na passagem de testemunho de algumas dessas questões, e pareceu-me que, sobretudo, também que era importante haver essa continuidade, porque... Era um projeto em que o Vítor se reconhecia? Sim, claramente. E havia essa... do meu ponto de vista, havia essa necessidade de dar alguma estabilidade nesta... O conforto deve ter sido um período onde, quer dizer, não necessariamente num contexto de tensão negativo, mas em que o ajustamento entre a dinâmica do museu começa a ter uma grande afirmação e a vida do parque. Sim. Não deve ter sido fácil. Não, quer dizer, eu também... Não foi fácil porque havia
havia a necessidade de equilibrar claramente uma necessidade de não só de manter o parque, mas de o proteger e de garantir a sua persistência para o futuro, não é? E sobretudo, fazer as pessoas entenderem alguma fragilidade de alguns dos sistemas do próprio parque, ainda nas vésperas de entrarmos com a obra de recuperação. Porque havia, por exemplo, às vezes alguma dificuldade em fazer perceber a mensagem de que não era propriamente adequado andar a circular com veículos pelo parque fora, não era propriamente adequado para a manutenção destes pavimentos, sobretudo do saibro cor-de-rosa, que era uma coisa que na altura não conhecíamos sequer a sua composição, não conhecíamos a sua capacidade de carga, e estar a sujeitá-lo a esse tipo de stresses não era propriamente uma coisa que tivéssemos muito confortáveis para assumir. E lembro-me de algumas alturas em que de umas discussões acaloradas quer com o marketing, quer com a direção do museu, por causa de questões de instalações de obras de arte. Até porque ainda por cima coincide com um período de uma consciencialização crescente relativamente também às dinâmicas de preservação da natureza, dos parques, etc. Não é? E também quer dizer, o parque já tinha passado por este momento maior que tinha sido em termos de relação com as dinâmicas do museu, da instalação da exposição do Claes Oldenburg e da Cozy van Bruggen, que quando se instalou o plantoir na entrada e se instalaram uma quantidade de peças pelo parque. Aliás, lembro-me daquela capa mítica do público com o plantoir pendurado de um helicóptero para chegar à fundação. E portanto havia toda essa dinâmica da relação do parque com estas dinâmicas normais da fundação, do funcionamento da fundação, e da afirmação do museu enquanto um player internacional, que depois também tinha, obviamente, uma vantagem competitiva, digamos, relativamente a outras instituições museológicas deste contexto, não é? De ter a possibilidade de propor a quem viesse fazer uma exposição, fazê-la no parque ou no contexto do parque. Não é? Vitor, lembra-se daquilo que na altura o parque e o museu suscitavam em termos internacionais também? Eu acho que havia. Eu já cheguei quando eu cheguei em 2013, eu acho que a dinâmica internacional do museu já estava bastante. Quer dizer, eu cheguei imediatamente após a saída do Vicente Todoli como diretor, cheguei a seguir a transição para o João Fernandes, e penso que nessa altura já havia claramente uma noção da importância internacional do museu, ou seja, de uma afirmação internacional do museu. Do museu primeiro e do parque depois, sobretudo quando depois todas estas pessoas que vinham para estas exposições e para estas inaugurações conheciam este contexto, isto tudo depois também se afirmava de outra forma, não é? Uma pergunta um bocadinho menos, mas quem vinha na vertente museu via o parque como uma extensão, digamos assim, ampliando as possibilidades? Eu penso que sim, até porque havia mais por aí do que propriamente pelo parque. Não, eu acho que viam os dois lados, porque eu acho que é difícil não ver o parque pelo parque, independentemente do contexto. Pode ser uma visão com um bias de arquiteto paisagista e de diretor, mas eu acho que era difícil não ver o parque e a casa também tinha um efeito de fascinação sobre essa comunidade também bastante intenso. Mas a pergunta tem o outro lado, que é, e na altura, em termos internacionais, o parque estava a ganhar notoriedade? Sim, o parque tinha notoriedade, o parque já tinha bastante... Como parque, sim. Pela sua singularidade. E em que comunidades? Na arquitetura paisagista, claramente,
Eu penso que depois, de uma maneira mais alargada, todas as pessoas que se interessavam por jardim e natureza, não é? Não só fruto do parque em si, mas de toda a programação, sobretudo aliada claramente à educação ambiental, que com a primeira direção da arquiteta Teresa Anderson se tinha claramente fundado, e eu diria quase que é um momento fundacional na questão do parque, essa... Mas uma coisa é a afirmação pela educação ambiental, Sim. evidentemente com uma narrativa e um conjunto de articulações, outra coisa é o parque pelo parque. Sim, o parque pelo parque, eu acho que uma coisa foi a par uma da outra, no sentido em que no nosso contexto o parque é tão único que era, quer dizer, e não é só no nosso contexto, eu acho que mesmo não é só no nosso contexto, apesar de que é engraçado que ao longo do tempo, quando estudei depois mais aprofundadamente não só a história de Serralves, mas depois o contexto em que Serralves se produziu, fui encontrando alguns paralelos, e é muito engraçado ver que há alguns paralelos quase miméticos desta história a acontecer noutros pontos do mundo. Okay. Para citar assim o mais extremo, em Tóquio, há uma casa produzida com um jardim bastante mais pequeno, mas há uma casa produzida para um príncipe japonês, que é uma história praticamente idêntica ao que diz ela. Vai à exposição de 25 e na exposição de 25 encomenda uma espécie de obra total em Tóquio. Okay. Eu já não tenho de cor que é um arquiteto, mas quer dizer, é uma encomenda também feita no âmbito da exposição de 25, mais ou menos dentro do mesmo conjunto de produtores que depois vêm a funcionar aqui em Serralves. E depois há outro paralelo, por exemplo, que é a Villa Cavrois, em França, ao pé do Lille, para o qual, na primeira versão, o próprio Jacques Reber foi convidado a fazer uma proposta para fazer a casa. E depois, na realidade, é o Robert Malley Stevens que é convidado, de facto, para fazer a casa e o jardim. E faz as duas coisas. E faz as duas coisas. E é bastante interessante ver, porque é um jardim que também é substancialmente mais pequeno, e é um jardim que também parte de um conceito axial com um plano de água. Há algumas parecenças do alçado para o jardim dessa casa com Serralves, quer dizer, são estilísticas. E depois há até algumas vistas do interior da casa para o jardim que são muito paralelas a algumas coisas aqui em Serralves. É muito interessante como esse... Quer dizer, nesse caso também é um... Já não me lembro se era um industrial têxtil, mas é um industrial também que é quem tem o poder económico nessa altura, de facto, para fazer estes projetos. Casos, mais algum? Que eu conheço assim tão próximo em termos de uma história tão parecida, no sentido de uma expressão de 25 Seja como for, são similitudes que têm muito mais a ver com a casa e a relação de proximidade com o jardim. Não com sim, e mesmo no caso da Villa Cavrois, o jardim podemos situá-lo, não é um jardim com a complexidade de Serralves, muito menos com a dimensão de Serralves. Eu acho que também isso é um fator muito diferenciador, que é não conheço muitos outros exemplos deste período em que se associa um projeto destes a uma propriedade desta dimensão. E a dialética com esta zona mais rural? Com a zona de parque mais e com a zona... Sim. Onde eles a têm, não é? Não, porque primeiro porque são outros contextos, não é? Quer dizer, Villa Cavrois é um contexto mais, em termos urbano, é um contexto mais parecido com Serralves. É também é um bairro residencial com alguma afluência económica, e onde a propriedade tem algum significado nesse contexto, em termos de dimensão, mas não comparável à dimensão de Serralves.
sendo certo que Serralves, à época, era absolutamente periférico. Sim, não, completamente. Quando nasce, sim, não é? É engraçado que eu hoje, quando vinha para aqui, passei ali naquele marco que já não me lembrava, que está no jardim, junto da saída da garagem do museu, que diz que é o bairro de vivendas económicas da Marechal. E é interessante ver como, mesmo esse contexto, é muito distinto hoje em dia daquilo que foi quando foi construído. Mas pronto, há essa grande diferença. Eu acho que outra das coisas que era absolutamente único também aqui era a questão de, apesar de ter havido algumas alterações ao longo do seu período, de Serralves ter chegado até ao momento da sua abertura ao público, com o jardim basicamente maioritariamente intacto na sua estrutura. Não é? Porque sabemos que os jardins, com esta, de alguma maneira, transitoriedade da matéria de que são construídos, não é? Da maioria da matéria com que são construídos, muitas vezes sofrem muito seja pela negligência, ou seja por uma diminuição do standard da sua manutenção, e por isso muitas vezes chegam até nós já muito diferentes daquilo que eram quando foram pensados e quando foram construídos. Serralves chegou-nos basicamente com algumas alterações que com o tempo fomos percebendo a sua dimensão também, não é? Algumas foram revertidas logo no início, quando sob a direção de Teresa Anderson e depois de Teresa Portela Marques, se reverteram algumas dessas. Estou-me a lembrar da transformação que tinha sido feita no primeiro tanque do Parterre Central, que tinha sido ampliado para ser uma piscina. Há uma fotografia interessantíssima desse momento. O facto de ter desaparecido o eixo final do jardim, que era um grande tanque que existia, onde depois no projeto de recuperação se construiu aquele espelho de água, um bocado para ressignificar esse momento. Esse tanque, a última vez que eu soube, ainda existia aqui no Porto, foi desmontado pelos segundos proprietários e foi levado quando a propriedade foi vendida ao Estado. E foi uma coisa que ainda andámos a tentar perceber se haveria alguma possibilidade de o fazer. Isso era, acho que era maravilhoso, e era maravilhoso também, eventualmente, repor a noção da axialidade do caminho da Quinta em termos da sua plantação para... Um exemplo bastante inspirador, que entretanto acho que desapareceu na Pensilvânia, não é? Que também era Reber, não é? Sim, Reber teve essa coisa de ter produzido na Europa e depois ter produzido muito nos Estados Unidos, mas de a maioria da sua produção ter sido muito adulterada e muito descaracterizada. Era algo de muito próximo, não é? Mas que entretanto foi... Sim, muito descaracterizada depois. O Lili chegou a ter algum contacto com eles? Chegou a ter algum contacto com algum desses dois pais? Quem? O Vítor? Não, de Reber não. Há um jardim público. E o de Tóquio não? Não, o de Tóquio não, o de Vila Cafrois sim, visitei. Conheceu alguém? Não, quer dizer, foram coisas que eu... Cafrois visitei o ano passado, já foi assim uma visita mais recente. Tóquio estive lá 2 vezes, mas nunca consegui... Estive lá 2 vezes em trabalho da Fundação com os programas de turismo cultural, mas nunca consegui... Um deles no tempo em que foi diretor? Não, eu conheci a história da Casa de Tóquio quando era diretor do parque, mas não tive a oportunidade de a visitar. Do Reber há pelo menos um jardim público em Paris que visitei. Mas o de Tóquio tem outro, que é a Vila Cafrois hoje em dia também, mas o de Tóquio tem outro paralelo com Serralves, é que depois, quando deixou de ser uma residência oficial da família imperial japonesa, passou ao museu também. Mas é um museu de artes decorativas. E, portanto, há também essa espécie de quase de paralelo. E então, e como é que foi aqui a vida como diretor? A vida como diretor... teve obviamente os seus altos e baixos. Imagino.
teve momentos muito especiais e teve momentos de grande felicidade de se conseguir fazer trabalho e eu acho que termos todos noção da importância daquilo que estávamos a tentar conseguir fazer aqui. Não só no contexto do projeto de recuperação do parque, não é? Que era esta necessidade de preparar o parque não só para aquilo que era a sua vida naquela altura, mas para proporcionar a sua manutenção e a sua a persistência futura, adaptado àquilo que se estava a começar a perceber que era um aumento significativo do número de visitantes e, portanto, da carga a que o parque estava sujeito no seu dia-a-dia. Havia também esta vontade, já iniciada no tempo em que a Cláudia era a diretora, de haver um entrosamento maior entre a programação do parque e a programação do museu, no sentido de tentar fazer cruzamentos entre as duas lados de produção, vá lá, digamos, da Fundação. E nesse sentido foi muito interessante e muito desafiante também trabalhar, obviamente, com a equipa do parque, com que era um prazer imenso trabalhar diariamente. Aliás, eu acho que aquilo que me ficou, sobretudo, desse período foram as pessoas, e é isso que eu guardo comigo ainda e que ainda sou amigo de uma data de gente que conheci aqui e mantenho contacto com algumas das pessoas da equipa de jardinagem com quem falo várias vezes ao ano, mais não seja naquelas trocas de falarmos nos aniversários, nos natais e por aí fora. E de várias pessoas que conheci no contexto da Fundação. Mas no trabalho da Fundação havia muito, e eu acho que isso era uma coisa que se sentia muito durante esse período, porque era uma equipa que ainda era relativamente restrita dentro do universo, quer dizer, tinha crescido obviamente quando o museu tinha aberto, mas ainda era uma equipa relativamente restrita e havia muito um grande sentido do vestir da camisola. Isso acho que era uma coisa que se sentia com grande intensidade na Fundação. Isso era uma coisa bastante intensa e eu acho que conseguimos fazer uma quantidade de coisas que seriam surpreendentes e que seriam impossíveis se não fosse esse grande sentido eu diria quase de missão de quem cá trabalhava e de muita gente que ainda cá trabalha. E depois houve todo o processo da obra do parque que foi, por vezes, muito duro também, não é? Que é tentar gerir a obra destes 18, não eram todos os 18 hectares, mas quase todos os 18 hectares do parque a entrar em obra, em tentar gerir uma obra a acontecer que em alguns sítios tinham alguma grande alteração do parque, alguma grande obra de facto a fazer. Por acaso acho que não os imprimi, mas tive a rever algumas coisas antigas do parque para vir e tive a ver uma série de fotografias da sequência da obra no Parque Terre Central e eu ainda hoje, só a ver as fotografias, me arrepio de ver aquilo a acontecer. Mas depois tentar fazer coexistir isso com o parque em funcionamento e com as pessoas a continuarem a usar o parque e a tentar fazer dessa obra também um momento e uma possibilidade de aprendizagem para quem nos visitava na altura. Por isso, por exemplo, eu sempre defendi e consegui... Foi sentindo isso, essa curiosidade das pessoas, essa expectativa? Sim, havia alguma. É engraçado porque uma das coisas que eu disse muito com grande certeza logo ao princípio, quando se começou a preparar a obra, e que falei com a Direção-Geral e com a Administração, foi da necessidade de se fazer a obra à vista das pessoas. Ou seja, que mesmo que não fosse bonito de se ver, aquilo que nós estávamos a fazer precisava de estar à vista. Ou seja, eu lembro-me muito da polémica que aconteceu à volta da construção do museu ao início,
antes do museu abrir. E lembro-me de visitar o parque também durante esse período, e havia, eu acho que também uma grande... é uma obra de uma natureza completamente diferente, obviamente, mas havia aquela noção de uns tapumes cegos para a área onde o museu cresceu. Era um impacto muito duro, havia assim um certo sentido quase de segredo daquilo que se estava a fazer. E para mim era importante que a obra do parque fosse feita, nesse sentido de ser feita à vista de toda a gente, onde tínhamos, nas vedações, trabalhámos a comunicação de maneira a que em cada sítio era explicado o que é que se estava a fazer, quais eram as razões do que se estava a fazer, e o projeto de recuperação do parque esteve sempre na biblioteca disponível para ser consultado por quem o quisesse consultar. Acho que nunca ninguém o foi consultar. Se calhar se eu tivesse escondido tinha tido imensas pressões para as pessoas o consultar. Mas pronto, nos folhetos que estavam sobre, não só na sinalética do parque, a sinalética não tenho a certeza que o dissesse, mas nos folhetos que estavam disponíveis na recepção, quando as pessoas chegavam para comprar um bilhete, e havia sempre um folheto para explicar que estavam a acontecer obras que iam ser faseadas no parque em vários momentos. Essas obras eram os que estavam ainda na linhagem herdada, não é? Foram as obras herdadas, quer dizer, do projeto que foi desenvolvido entre a arquiteta Cláudia Taborda e o arquiteto João Mateus, que eu fui o... E nessa altura tinha comentários, diálogo com pares? Sim, obviamente, porque havia desde logo a comissão de acompanhamento do parque, que com a arquiteta Teresa Anderson, a arquiteta Aurora Carapinha, o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles e o arquiteto Elídio de Araújo. E isso, quer dizer, como já tinha passado a parte do projeto, a consensualidade era prévia, não é? A consensualidade era prévia. É óbvio que tivemos que depois ir trabalhando e tendo contacto com também outras estruturas aqui à volta. Primeiro porque a obra era financiada por fundos europeus, portanto tínhamos que prestar contas. Nem era diretamente à CCDR, era mesmo... acho que era uma parte do Ministério do Ambiente, porque os fundos vinham do lado do Ministério do Ambiente. Tivemos algumas reuniões com estruturas locais de defesa do património. Havia o grupo de amigos de Lordelo do Ouro, que era muito ativo e que tinha uma grande preocupação sobre o que é que estávamos a fazer, e com quem fomos também promovendo esse diálogo para se manter as coisas a acontecer. E também tentámos fazer, sempre que o tipo de obra permitia e que as obras o permitiam, fazer visitas comentadas à própria obra, de maneira a que as pessoas pudessem ter uma noção muito clara do que é que estava a ser feito e como é que estava a ser feito, e justificarmos o que estava a ser feito. Depois havia uma outra grande ajuda, que era o facto de, obviamente a obra tinha, sobretudo naquela parte do parque, daquelas questões, havia muito da obra que eram coisas relativamente invisíveis, que era a necessidade de refazer sistemas de drenagem que já tinham colapsado, de refazer uma quantidade de infraestruturas que não eram propriamente visíveis no dia-a-dia, mas que tinham essa necessidade para poder continuar a funcionar e poder manter o parque num funcionamento correto. Mas depois havia algumas transformações mais visíveis. E essas transformações tinham sido muito informadas por toda a investigação que tinha sido feita para preparar o projeto de recuperação, sendo que havia uma fonte iconográfica absolutamente fundamental, que era o álbum da foto Alvão, que o Conde de Vizela tinha mandado fazer no final do seu tempo. Aquilo que a Cláudia chamava, se não me engano, no Jardim Memória, não é? Uma espécie de... Ele, quando se viu na necessidade de vender a propriedade, mandou-a fotografar integralmente para poder levar com ele. E, portanto, temos esse levantamento e para além disso, uma quantidade significativa de documentos que a Fundação tinha recebido em várias alturas de Eurico Cabral, do sobrinho de Carlos Alberto Cabral, que é, para mim, uma pessoa a quem a Fundação e a possibilidade de conhecermos todo o processo de construção da casa e todo o processo de construção do jardim, a quem a Fundação deve imenso, porque se não fosse esta
se não fosse esta generosidade e consciência, não. Aí acho que há várias consciências a ter em conta nesta linhagem de chegarmos até aqui, não é? A consciência do próprio Carlos Alberto Cabral da importância daquilo que tinha feito, não é? Não só de registar o parque e a casa nesses vários, não só no momento da construção e depois do início da sua maturidade, quando ele está nas vésperas de sair, o acordo de cavalheiros que ele estabelece com Delfim Ferreira de vender a propriedade na condição de ele manter a propriedade intacta, e a obra que ele tinha construído relativamente intacta e inalterada e que é genericamente cumprida, apesar depois de algumas pequenas alterações. A noção de algumas pessoas no Porto que conheceram Serralves quando era privado e da necessidade da sua preservação quando surgiu a possibilidade novamente da sua venda no final da década de 80 e de a conseguir trazer para um domínio público, digamos assim, e a instituição da própria e depois a instituição da própria fundação, não é? e desta parceria, e depois do engenheiro Eurico Cabral em ceder à fundação este espólio que tinha herdado do tio, e que era absolutamente, que é magnífico e que é absolutamente fundamental. Aliás, acho que e são essas as coisas que eu trouxe comigo para falar. É a publicação que se fez do álbum da Foto Alvão e depois o catálogo do acervo que Eurico Cabral deu à Fundação. Estávamos a falar Sim, e do Eurico Cabral. Do Eurico, sim. Estava a falar disso no contexto da obra da recuperação do parque. Estas fontes iconográficas, estas fontes, na sua maioria, por acaso, mais da casa até do que do jardim, mas ainda assim com bastante informação do jardim, e que foram peças absolutamente fundamentais no desenvolvimento do projeto de recuperação do parque, permitiram-nos também que, durante todo esse processo, conseguir comunicar às pessoas o que é que estávamos a fazer, não é? E onde é que queríamos chegar, não é? Porque, se lembrar, a imagem que havia, sobretudo, por exemplo, do parterre central, desde que a Fundação tinha aberto ao público, era daquelas sálvias vermelhas plantadas nos canteiros e depois das canas índicas também vermelhas plantadas nos antigos tanques laterais que tinham sido transformados em canteiros, e, portanto, era assim uma imagem muito cromaticamente muito intensa dessas florações vermelhas no parterre, e nós estávamos a voltar àquela espécie de comparativamente mais zen de voltar tudo a ser verde e muito menos exuberante, enquanto mesmo volumetricamente, do que era a ocupação daqueles canteiros. E, portanto, mostrar a imagem do que é que tinha sido de facto e que era para onde nós queríamos voltar, foi absolutamente fundamental para essa comunicação. Com alguma resistência? Pontual, porque havia muita gente que só conhecia aquela imagem e reconhecia, porque era a primeira que tinha visto, não é? E, portanto, era essa que reconhecia como original. E, portanto, mas nisso foi um trabalho que foi sendo feito à medida que o projeto se foi desenvolvendo, não é? Também porque fomos trabalhando isso, quer na comunicação, quer naquilo que fazíamos, quer na própria programação do parque, e também porque estávamos a organizar conferências internacionais sobre paisagem, num ciclo que tinha sido iniciado pela Cláudia e que eu dei seguimento, e, portanto, tentámos construir um conjunto de formas das pessoas terem possibilidade não só de acompanharem, mas de perceberem o que é que estávamos a fazer e porque é que o estávamos a fazer.
Isso eu acho que foi fundamental para o sucesso da operação toda. Mas ainda assim lembro-me de eu tenho a ideia que foi um dos assessores de imprensa da altura, de me contar que tinha vindo visitar o parque com alguém e de estar a mostrar o que é que se estava a fazer. Aliás, numa altura em que nós tínhamos feito... E nós depois aproveitámos isto para fazer, por exemplo, este catálogo do Serralves de 1940, que resulta de uma exposição que se fez na casa a partir da Foto Alvão, que depois teve no ano a seguir uma espécie de contraponto, que foi uma exposição no parque, onde, enquanto que na casa aquilo que eu fiz foi... aquilo, acho que a maior parte das pessoas esperava uma exposição clássica de fotografia. Aquilo que eu fiz, que trabalhei com uma arquiteta para me ajudar nesse conceito, foi imprimir as fotografias da Foto Alvão do interior da casa numas telas semi-transparentes em grande formato, que pendurávamos na casa de maneira a que as pessoas conseguissem ver mais ou menos no mesmo ângulo da fotografia a casa vazia através da fotografia, e o mobiliário era uma espécie de fantasmas que se conseguiam ver através. E depois fizemos no parque, no ano a seguir, uma exposição mais ou menos do género, em que também imprimimos as fotografias em grandes formatos e colocámos-las no parque, praticamente nos mesmos ângulos em que tinham sido tiradas, para se poder comparar ao mesmo tempo aquilo que estava a ser, aquilo que tinha sido feito, ou aquilo que ia ser feito com o parque hoje em dia. E lembro-me de, com uma destas fotografias posta... Foram as primeiras exposições sobre o parque? Sobre o parque, quer dizer, já tinha havido anteriormente com o tempo da Teresa, das duas Teresas e da Cláudia, já tinha havido exposições sobre o parque, mas eu acho que foi a primeira que, de alguma maneira, que se tentou, a partir deste manancial documental que tínhamos, trazê-lo cá para fora e fazê-lo. E, portanto, mostrar, de facto, dois tempos diferentes a acontecer ao mesmo tempo, que era aquilo que estava fixado na fotografia versus o que estava, o parque que podia fruir naquela altura. E lembro-me de me contar esta anedota de alguém estar a queixar-se que não gostava nada desta nova versão, que de certeza que era uma mania do arquiteto Cisa. Com a fotografia lá ao lado para provar que era igual ao que estava nos anos 30, mas não acreditavam que era uma mania do arquiteto Cisa. Da sua experiência depois, por um lado, por isso teve esses eixos diferentes, não é? Por um lado, acompanhar aqui a gestão e a vida cotidiana do parque, que deve ter crescido em intensidade e complexidade, não é? Por outro lado, todo o projeto de restauro, não é? E, no fundo, esse terceiro eixo de diálogo, não é? Com os outros atores do parque. Exatamente, sim, parque, sim. Não é? Foram, no fundo, essas... Foram. Eu acho que conseguimos fazer algumas coisas bastante interessantes em termos de conseguir trazer algumas atividades do museu cá para fora, e não só do museu. Tive programas bastante interessantes, dos quais me recordo com bastante prazer, com o Serviço de Artes Performativas, com a Cristina Grande e o Pedro Rocha, que foram parceiros incríveis neste processo todo. Mesmo com os dois lados do serviço educativo, não é? Porque o serviço educativo tinha estas duas valências, um polo que funcionava aqui em baixo, maioritariamente, e o polo que funcionava no museu, que eram também parceiros com alguma intensidade, e que tentava o serviço educativo também, porque era... Eu e o João Fernandes tínhamos uma espécie de guarda conjunta da biblioteca e do serviço educativo. Mas que tentávamos que isso fosse, muitas vezes se tentasse misturar mais as duas coisas, que não houvesse uma linha tão clara, cortada a meio, entre uma programação do lado ambiental e uma programação do lado da arte contemporânea, não é? Que as coisas se pudessem ir cruzando e miscigenizando de uma maneira que me parecia sempre muito mais interessante do que estar tão polarizado. E isso foram coisas que também me deram bastante prazer. E eu também apanhei aquela fase em que começaram a fazer-se os grandes eventos. O
Serralves em Festa, o primeiro Serralves em Festa acontece em 2004, no meu segundo ano como diretor do parque. E nesse primeiro Serralves em Festa, eu tentei trazer para essa programação e para o público aquilo que era um bocadinho uma visão minha pessoal e da minha experiência pessoal do parque. Por exemplo, a ideia de abrir o jardim às 8 da manhã com uma visita que acabava com um pequeno almoço era exatamente poder proporcionar às pessoas aquilo que era o meu dia-a-dia, naquelas alturas em que eu chegava cá mais cedo e que vinha, que atravessava o parque de manhã cedo, onde a luz era absolutamente especial, e ver naquela calma da manhã ainda não havia máquinas a circular, não havia coisas, e portanto que era Muita adesão? No tempo em que eu permaneci como diretor, essas visitas às 8 da manhã continuaram a acontecer em todos os Serralves em Festa e tinham bastante adesão. Tínhamos sempre gente à espera que se abrisse o portão na Marechal para entrar. Sim. O que significa que também foi o primeiro diretor a ter mais essa pressão, não é? Dos visitantes. Sim. Aliás, foi sobretudo na transição do primeiro Serralves em Festa, onde eu acho que nenhum de nós teve. Primeiro porque no primeiro Serralves em Festa, não há, tenho certeza, no primeiro Serralves em Festa ultrapassámos grandemente as expectativas de público, mas assim por multiplicado várias vezes. E tivemos que aprender muito rapidamente a lidar com isso, que era um evento que também punha um stress muito grande no parque, sobretudo porque nesta ideia da abertura ser contínua durante o período da noite havia uma grande dificuldade em controlar a utilização do parque. Nós tentávamos, através da iluminação e da própria programação, tentar garantir que as pessoas se mantinham dentro de percursos que tínhamos pré-definido, mas era difícil. E isto depois acontecia numa altura do ano muito difícil, que é no início do verão, onde esta pressão em cima do parque, numa altura em que era difícil depois estar a voltar a regar tudo, porque depois o Cyber levanta imenso pó e o parque ficava coberto de pó e das árvores, tudo, e portanto, apesar de, por exemplo, durante os primeiros Serralves em Festas, durante o dia andávamos a regar o Cyber para tentar manter a quantidade de pó em baixo, porque toda aquela gente a circular levantava imenso pó. E depois era uma altura do ano difícil, porque Serralves dependia, creio que depende ainda hoje, exclusivamente da água que capta dentro da propriedade para poder regar. E, portanto, no início do verão, essas coisas a quantidade de água disponível estava a diminuir. O facto de estarem a acontecer as obras de recuperação do parque, que, por exemplo, para todas as novas plantações eram muito exigentes em necessidades de água, obrigava também a uma gestão, às vezes muito dura, entre tentar garantir a água suficiente para essas novas plantações e tentar garantir a manutenção do parque, onde tivemos por várias vezes que diminuir um bocadinho o standard de manutenção dos relevados, porque nos consumiam demasiada água. E tentar fazer as pessoas perceberem porque é que estávamos a deixá-los secar um bocadinho mais para podermos garantir outras coisas que estavam a acontecer. E, portanto, havia essa gestão que de vez em quando era mais tensa e era mais dura. Nós ainda chegámos a explorar uma quantidade de coisas. Eu ainda tentei, na altura, depois já não consegui levar isso pela frente, tentar persuadir a CCDR, na altura, a limitar a possibilidade de, numa envolvente, num raio que se definisse à volta do parque, não permitir mais furos e mais coisas que estavam a diminuir claramente o nosso caudal aqui, mas foi uma coisa que nunca se chegou depois a levar para a frente. Ainda andámos a explorar, porque estava-se mesmo no princípio de se estar a conseguir tratar a água das hectares para se pôr água em condições de ser reutilizada para rega, e tínhamos a hectare aqui em baixo que era suficientemente próxima
para se pensar em fazer isso, mas a verdade é que na altura os tratamentos ainda não permitiam, só que as exigências eram tais para se poder fazer que nós não tínhamos, quer dizer, não era só não ter possibilidade, economicamente não era sequer viável comparado com o que se pagava se tivéssemos que ir buscar água à companhia para regar, porque não havia maneira de trazer água até cá. Das duas, uma, se tinha que investir com a Câmara do Porto em fazer, ou com a Câmara do Porto ou com os serviços municipalizados em fazer uma canalização dedicada que viesse da Etar até Serralves para se poder regar, ou tínhamos que contratar caminhões de cisterna para o fazer, mas depois os caminhões de cisterna a seguir tinham que ser lavados porque não podiam voltar a receber água depois de terem recebido água, mesmo sendo tratada, e mesmo a utilização da rega, porque a maioria do parque dependia de uma rega por aspersão, ou pelo menos todas as partes mais relevadas dependiam de uma rega por aspersão, que tinha limitações, porque por causa dos aerossóis, e que se o vento tivesse mais de 5 metros por segundo e por aí fora, tinha que se parar de regar, e portanto havia um nível de exigências que era incompatível com isso, apesar de ter sido uma das coisas que andámos a tentar explorar para tentar minimizar os constrangimentos e isso, por exemplo, a seguir àqueles anos, lembro-me perfeitamente de comentarmos isto com alguma ironia, que era durante todas as obras do Porto de 2001 tinha chovido desalmadamente, como dizia uma amiga minha, que parecia que chovia do chão. Durante as obras do parque apanhámos anos bastante mais secos, que tiveram uma vantagem que foram pouquíssimos os dias que tivemos que parar as obras por não se poder trabalhar, mas por outro lado tivemos um déficit hídrico significativo na gestão do parque, que foi por vezes crítico no parque, não é? Que foi por vezes muito difícil de gerir, porque tínhamos por um lado o empreiteiro a queixar-se que não tinha água, tínhamos por outro lado os visitantes e a manutenção do parque. Portanto, havia aqui... fazer tudo e tudo. Exatamente. Houve alturas que foram verdadeiramente preocupantes. O Vítor esteve aqui de 2013 a 2007, sim, não é? Sim. Foi para onde? Fiquei no Porto ainda durante uns anos depois de Serralves. Primeiro porque continuei a colaborar com Serralves. Houve, por exemplo, este tratamento do acervo de Carlos Alberto Cabral tenho ideia, já foi pós Serralves. Também colaborei naquele livro dos 20 anos de Serralves, que fiz a edição desse livro, portanto continuei a colaborar com a Fundação em alguns destes temas. Ainda chegou a haver uma possibilidade de vir a ficar como uma espécie de curador da casa, mas depois isso também não... Porque como eu tinha o pelour, por assim dizer, da biblioteca e do acervo, fui eu que tive um bocado a trabalhar mais a questão do tratamento do acervo e a questão de pôr este acervo todo passível de ser utilizado e explorado por quem o quisesse estudar. Depois também tinha um know-how sobre a história da casa um bocadinho mais, ou pelo menos uma sensibilidade maior para aquilo que... tinha uma vantagem grande. Exatamente. Uma mais-valia grande. Portanto, foi... E por isso é que eu também trouxe estes dois documentos, porque foram coisas que foram não só estruturantes naquilo que eu acho que foram as coisas que fiz na direção do parque, mas foram coisas que também me deram um prazer imenso a fazer. É um legado incrível, eu estou farta de os consultar, porque são mesmo muito interessantes. Sim. E depois ficou a viver no Porto? Vivi no Porto até ao início de 2010 e depois voltei para Lisboa. Voltou para Lisboa. E agora, como é que vê Serralves passados estes anos? Estamos em 23. Eu tento continuar a ser um visitante assíduo. Não sou tão assíduo do parque porque acho que há assim uma espécie de luto que ainda continuo a fazer. É um bocado estranho, é uma relação muito estranha esta coisa de... O parque bate forte. E portanto ainda sinto muitas coisas quando passeio por aqui. E portanto tenho essa relação que às vezes ainda é um bocadinho ambígua e complexa de gerir, mas tento ser um visitante regular do museu e da Fundação, quer dizer, para além de que continuo a ter amigos aqui com quem mantenho contacto e com quem tento estar com alguma frequência,
Tenho pena, infelizmente, porque venho a maior parte das vezes vir cá ao fim de semana e, portanto, há imensa gente que eu não consigo ver porque só cá estão a trabalhar durante a semana e não os consigo ver, mas tenho essa... Mas é um orgulho imenso ter feito parte sim, absolutamente, projeto, absolutamente. Porque, no fundo, absolutamente. também deixou aqui uma série de coisas e... Sim, eu acho que há uma parte minha que ficou cá e há de ficar sempre. Acho que sim. De qualquer maneira, é uma história de sucesso, não é? Quer dizer, eu acho que este parque e Serralves são mesmo uma história de sucesso. Sim, das suas diversas claramente, sim. Como é que vê o futuro aqui do parque e de Serralves? Eu acho que está encaminhado. Eu acho que trabalhámos também para isso, no sentido de tentar garantir que ele tivesse em condições, que o parque e o conjunto da Fundação tivessem condições para se continuarem o seu caminho e terem o seu futuro de alguma maneira e a sua permanência assegurados em boas condições, naturalmente. Confesso que tenho estado menos atento a alguma programação. Quer dizer, a distância a que estou também não permite, apesar de acompanhar a miúdo a Fundação nas redes sociais, e recebo semanalmente, ou mais do que semanalmente, os e-mails da Fundação com a programação. Vejo algumas coisas que me agradam, no sentido em que podem ser, ou consigo traçar-lhes ou imaginar, traçar-lhes uma linhagem à origem de coisas que eu fiz aqui, nomeadamente esta ideia de haver mais frequentemente intervenções, exposições que vêm cá para fora e que vêm cá para fora num diálogo interessante com o parque. E é isso, sobretudo, que me agrada particularmente, que é a ideia de que as exposições aconteçam não com o parque meramente como cenário, mas com o parque com um diálogo, parte desse diálogo, dessa narrativa. Confesso que havia coisas que gostava de ver acontecer. Gostava de ver o Plantoir sair daquele espaço da entrada e ser posto noutros locais da Fundação, do Jardim e do Parque, que eu acho que onde teria um diálogo mais profícuo com a própria estrutura do Jardim. Gostei de ver a peça da Anis Kapoor, que foi posta no Relógio de Sol, porque acho que remete para um diálogo da própria ideia de relógio de sol, que é muito ajustada àquele sítio. E gostava de ver isto acontecer mais vezes, de haver esse diálogo. E para terminar, arquiteto Vítor Diniz, diga-me uma coisa, assim, uma síntese. O que é que significa o Parque de Serralves para si? O parque para mim é um pedaço de mim, eu acho. Eu lembro, já não me lembro quem é que me disse isto. Quando eu trabalhava cá, porque eu nasci no ano em que faleceu o Carlos Alberto Cabral. E houve alguém que na brincadeira me disse que eu era o segundo Conde de Vizela, no sentido de um bocado espero eu, da dedicação e do amor que eu tinha por este lugar e pelo sentido quase visceral com que eu defendi e tentei que ele fosse mantido e recuperado para se manter. Eu acho que é daí que também consigo perceber claramente esta necessidade de Carlos Alberto Cabral de fazer este álbum e de o levar consigo, não é? Na impossibilidade, ou pelo menos
imagino que não fosse impossível, mas pelo menos no desejo, se calhar, ou na dificuldade de cá voltar. E eu acho que é isso que faz um bocadinho parte deste meu luto do parque, é que há uma parte de mim que ficou cá. E eu acho que de tal maneira sinto a falta dela que depois disso me candidatei 2 vezes para voltar a ser diretor do parque. Não sei se me fica muito bem dizer, mas depois não tive sucesso, mas enfim. Mas essa parte sim ficou cá. Não, sim, claramente. Foi a sua entrega, foi a sua doação ao parque. Sim. Tive pena no outro dia que não consegui comprar, mais por distração do que outra coisa, infelizmente, 2 cadeiras da biblioteca que apareceram num leilão e que eu gostava muito de ter comprado e de ter depositado na fundação. Pois. De ter deixado cá, mas pronto, deixei-os fugir.